Então, hoje nós recebemos um convite para uma ministração, né? Eu fico muito feliz e espero que Deus abençoe a cada um daqueles que vão participar dessa ministração. O texto que eu escolhi para falar encontra em São João, capítulo 7, versículos 37 ao 39. E a palavra do Senhor diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seu ventre. Ele disse isso, ou dizendo isso, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Eu estava observando esta palavra e o capítulo 7 de João conta a história da festa dos tabernáculos. Narra um momento da vida de Jesus, né, na participação da festa dos tabernáculos. E eu fiquei meditando e encontrei aqui em Jesus um missionário de um espírito poderoso ao anunciar a palavra de Deus. E quem dera todos os pregadores pudessem ter essa força, né, essa capacidade, essa coragem que Jesus teve. Porque se nós meditarmos no texto simplesmente como ele está escrito, sem olharmos, sem avançar um pouquinho mais, sem pensar um pouquinho na época, um pouquinho no conhecimento, talvez nós não consigamos entender dessa maneira. Então, eu resolvi mostrar esse texto, não somente com aquilo que está escrito, mas um pouquinho do que está por trás dessa escritura. O título da mensagem é De Onde Tiramos Água? E para isso eu vou ter que explicar o que estava acontecendo aqui, né, na festa dos tabernáculos e nesses versos 37 a 39, resumindo um pouco o nosso texto, porque o nosso tempo é restrito. Mas, naquela época, os homens, os judeus, o povo, né, faziam a adoração do Senhor acompanhando os sacerdotes na cerimônia que se chamava tirar água. Isto é, em todos os dias da festa, pela manhã, o povo, liderado por um sacerdote, saía em procissão carregando um jarro de ouro para buscar água no tanque de Siloé. E o derramava no lado ocidental do altar, enquanto o coro cantava o Halel. O Salmo 113 ao 118, os sacerdotes repetiam Isaías 12:3. Vós, com alegria, tirareis águas da fonte da salvação. Antes de seguir, eu gostaria de lembrar ou de pensar com todos, né, o significado, por exemplo, de Siloé. Significa enviado. Guardem isso, né? E junto, pensar também no lado ocidental do altar, o que ele poderia representar. Siloé é o enviado pode ser Jesus. O lado ocidental, o lado oeste do altar, pode ser o próprio Ocidente. Então, eu diria que nós estamos falando de Jesus, o enviado, e estamos falando do Ocidente, o lugar onde nós vivemos.
seguindo isso, eu acho interessante guardar essa informação, né? Seguindo isso, a palavra nos relata, né, em João 7,37, que no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou. E ele dizia: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E aí eu vou esclarecer por que eu acho que ele é um missionário corajoso, muito corajoso. Porque o último dia da festa é o dia mais importante. E nesse dia não se derramavam águas, apenas clamavam para Deus enviar chuvas ou águas para a próxima estação agrícola. E é interessante pensar nisso, porque enquanto eles clamavam, rogavam, manda chuva, Senhor, manda água, nós queremos ter uma colheita maravilhosa para essa próxima estação agrícola. Os sacerdotes repetiam: vós com alegria tirareis águas da fonte da salvação. Nesse momento em que todos oravam, pedindo água, todos clamavam pedindo água, e os sacerdotes diziam: se alguém tem, vós com alegria tirareis águas da fonte da salvação, foi esse momento que Jesus, do outro lado, se levanta e proclama: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Essa é a união que eu gostaria que você percebesse. De onde se tira a água? O texto, Isaías 12,3, diz assim: vós com alegria tirarei águas da fonte da salvação. Jesus, como um missionário sem medo, né? No momento em que todos clamavam por água, inclusive o sacerdote, o povo, os religiosos mais ferozes até com interferências, né? Ele levanta e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isso remonta às palavras do sacerdote que dizia: vós com alegria tirareis águas da fonte da salvação. Na realidade, Jesus está se autoproclamando essa fonte da salvação. A fonte da salvação, na realidade, é aquela que próprio Isaías disse. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus dizendo isso, está dizendo que é a fonte da salvação. A fonte da salvação era esperada por todos, que era o Mashiach, o Messias. Então, Jesus estava afirmando aqui, de certa forma, que ele é o Messias. E é interessante que o texto vai terminar dizendo, né, que Jesus dizia isto do Espírito que eles haviam de receber, ou que havia de receber aqueles que nele crescem, né? Então, na realidade, ele está falando do Espírito Santo. E aí nós vemos uma união maravilhosa. Um vaso de ouro que era cheio de água, que era levado na parte oriental do altar, e que era derramado no altar ao brado de vós com alegria tirareis águas da fonte da salvação. Talvez nós possamos ficar para nós que esse vaso de ouro é Jesus, derramando as águas do seu Espírito Santo sobre nós, o povo ocidental. Essa é a palavra que eu tinha para a ministração. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.